Obrigado, Kim, da Geocapital, por estar aqui conosco. Eu sei que você tem uma posição na Coca. Eu queria que você explicasse um pouco o que é a Coca, para quem não conhece. Muita gente conhece a marca Coca, mas às vezes não conhece a companhia Coca. Gostaria que você contasse um pouco da história da companhia como um todo e por que vocês acham este um case interessante de investimento. Legal. Boa tarde, Thiago. Obrigado aí pelo convite de novo para conversar um pouquinho sobre as nossas teses. Sim, a gente tem uma posição na Coca no nosso fundo. E se a gente for pensar um pouco o que essa empresa faz, óbvio, né? Existe um refrigerante aí muito famoso mundialmente que tem esse mesmo nome. Mas a Coca-Cola, na verdade, se a gente for olhar realmente o que ela tem de linha de negócio, ela é um pouco maior do que isso. Na verdade, um pouco é até eufemismo aqui, é bastante coisa diferente, tá? Se for pensar só no tipo de bebidas gasosas que ela tem, não é só Coca-Cola, né? Ela tem outras variações como Fanta, Sprite, Schweppes, que a gente conhece aí do mercado. E também tem outros segmentos que talvez muita gente nem percebeu, mas eles também fazem bastante participação, eles têm bastante atividade, que passa por águas, né, e bebidas esportivas. A gente está falando de Aquarius, da Zani, também estamos falando de Powerade, quem acompanha aí futebol americano, até basquete tem lá os patrocínios dessa marca de bebidas esportivas. E também passando por outro segmento aqui, a gente também tem sucos e leites, né, ADs, Del Valle, o Minute Maid, muito famoso lá na América do Norte, são marcas proprietárias da Coca, né, ela que faz o desenvolvimento, a distribuição, enfim, toda a parte de inovação. E também, por último, aqui tem um que tem investido um pouquinho mais recentemente, que é até um dos pontos que a gente tem gostado bastante, que é a parte de chá e café. Ela comprou no final de 2018 para 2019 uma marca, né, que é uma das maiores lá na Europa, principalmente na Inglaterra, chamada Costa Café. E também tem outras marcas proprietárias de chá, chamado Fuzi Tea e também Honest Tea, que são duas marcas aí mais conhecidas da gente. Ela também tem presença. Então, a Coca-Cola, na verdade, ela é um conglomerado de bebidas, e por incrível que pareça, ainda é muito recente, muito incipiente, mas além dessas quatro que hoje já representam um volume bastante interessante de vendas, e a gente acha que ela continuará, tem também uma aposta aí, para quem ainda não sabe, no segmento de bebidas alcoólicas, né? Ela testou pela primeira vez em 2018 no Japão, em 2019 ela entrou em parceria com uma marca chamada Molson Coors lá nos Estados Unidos e lançou recentemente aqui no Brasil um segmento, um nicho chamado Hard Seltzer. Basicamente é uma água, uma soda com gás, que você faz um enriquecimento com açúcar, você faz com álcool, obviamente, e com algum aromatizante de fruta, e isso aí compõe, na verdade, uma bebida alcoólica, né, que tem um teor alcoólico de 4,6. Então, ou seja, a Coca-Cola, nos últimos anos, ele vem migrando para o portfólio cada vez mais diversificado, e se alguém pensa que Coca-Cola só vende aquela Coca-Cola, né, que a gente conhece no mercado com a latinha vermelha, está se enganando um pouco, porque ela realmente tem tudo isso que eu acabei de falar. E eu acho que para os próximos anos, ela provavelmente vai ir para um lugar onde tem menos participação das bebidas gaseificadas, né, o refrigerante gaseificado, e vai para esses outros segmentos que ela tem investido cada vez mais. E por que você acha essa ação interessante? Assim, se a gente for pensar o que aconteceu de impacto de pandemia para essa empresa, obviamente ela não foi uma que passou despercebida, né? Obviamente porque 50% da receita dela vem de canais que dependem de aglomeração, enfim, de bares e restaurantes, e eventos esportivos ou shows musicais abertos. Então ela teve um impacto sim relevante, principalmente no segundo trimestre, que foi quando teve o maior lockdown que a gente viu nos últimos 18 meses no mundo. Mas o que ela conseguiu fazer nesse meio tempo foi justamente se ajustar não só a uma tendência que já vinha acontecendo, que é uma venda direta à pessoa que fica em casa, mas também diminuir um pouco os custos. Então ela passou o segundo semestre do ano passado de uma maneira muito bem. E se for olhar de hoje para os próximos 12, 24 e nosso horizonte de 3 a 5 anos, tem algumas coisas bem interessantes nessa tese, né? O primeiro é o fato de que ela passou nos últimos 5, 6 anos por um processo que a gente chama de refranquia. O que é isso, né? Ela não só tem essas marcas que eu acabei de falar no começo, mas ela faz toda a parte de engarrafamento e distribuição disso em diversos continentes fora. Esse processo é muito custoso, porque esse business é um business de margem um pouco pior do que o business de você simplesmente ter a marca e vender um produto líquido no mercado e para o seu cliente final. E ela fez isso, na verdade, uma refranquia, ela tirou uma parte desses distribuidores engarrafadores que ela tinha dentro dela, e começou isso em 2014, e terminou esse processo mais ou menos entre 2017 e 2019. Então, se vocês forem ver, provavelmente, a margem dela hoje, ela vai estar maior. Por quê? Porque é um business que, na verdade, tirou uma coisa que estava, teoricamente, tirando um pouco, colocando um business com uma margem pior, e no consolidado a margem fica mais positiva. Então, o que a gente vê para os próximos anos é que isso vai dar mais alavancagem operacional para ela, porque tira um business que é mais capital intensivo, deixa a empresa mais leve e deixa lá só as coisas que têm retornos e margens maiores. Então, esse é um primeiro ponto.
O segundo, ela passou por alguns processos, na verdade, de inovação e investimentos que ela não tinha feito ainda, se a gente for pensar no longo horizonte que ela existe, né? A gente está falando aí desses segmentos como entrada no café, investimentos na parte de, obviamente, quando a gente está falando de bebidas quentes, ela nunca teve nada muito parecido. A compra da Costa Café é um ponto que a gente acha interessante de ela realmente abrir a cabeça. E o que eu estava falando antes também, né? Você começar a testar bebidas alcoólicas, por exemplo, que é uma coisa que ela nunca fez na história dela e que ela tem uma capacidade de distribuição, um portfólio de marca, ela sabe gerir um nome e conseguir crescer ela. Eu acho que são coisas que a gente acaba deixando passar despercebido, achando que a Coca sempre vai ser aquela mesma Coca que a gente viu nas últimas décadas. E a gente acha que esse portfólio de inovação tem entrado com um pouco mais de força, e não só, obviamente, as bebidas que a gente conhece mais comumente aqui no Brasil, mas essas novas entradas podem dar uma chance de crescer mais rápido do que muita gente está olhando, porque a gente algumas vezes não percebe quão bom a Coca é em gerenciar uma marca. E o terceiro ponto, só para terminar aqui, o que a gente acha de interessante para os próximos 5 anos, a gente tem que lembrar, obviamente, que a empresa ela fez umas mudanças bem sutis, mas aqui eu acho que faz parte da tendência, que o mundo está um pouco mais, digamos, menos exigente ou em relação a marcas que são mais saudáveis e mais exigentes com marcas que, teoricamente, têm uma dose teoricamente pior em álcool, ou talvez pior em açúcar, consomem-se mais bebidas industrializadas ou alimentos industrializados. Então a Coca ela tem um pouco desse tipo de desafio de, poxa, eu estou vendendo refrigerante que faz mal à saúde. Então, uma das coisas que ela fez é não só diversificar um pouco os segmentos que ela atua para um lugar mais saudável, né, porque ela sai só de bebidas como refrigerante, vai para água, suco, chá e café, mas também ela está diminuindo o número de variações, na verdade, em relação à marca Coca-Cola, né, que é aquela bebida teoricamente mais pesada, mais gordurosa, com mais caloria, indo para outras variações. Então ela tem lançado aí, por exemplo, o Coca-Café, ela tem ido para variações como mais forte ainda para Coca Zero e diminuindo a embalagem, na verdade, dessas variações de refrigerante, por um lugar interessante, né, que ela está diminuindo o tamanho das embalagens. Se a gente for ver hoje no mercado, antes tinha mais de 2, 3, 3,5, tinha até vezes que tinha aqueles tamanho família que você comprava uma garrafa só e trazia para casa, mas agora ela tem feito justamente o oposto, que é pegar as latinhas que eram de 350, 355 ml e trazer para 200, alguns até aquelas pequenas de 100, 150 ml, que na verdade, se a gente for pensar pelo lucro por líquido ou lucro por ml, é maior para a empresa. Por que o pessoal está fazendo isso? Porque, teoricamente, você consome menos, mas com uma frequência maior. Então, tem sido uma jogada bem interessante que a empresa fez recentemente em vários países do mundo, tem dado bastante retorno. Então, a gente acha que isso vai continuar para os próximos 5 anos, principalmente para mercados maduros. Então, aqui só para resumir, né? Então, são esses 3 vertentes. A refranquia que ela passou agora recentemente provavelmente vai trazer margens maiores. A parte de inovações, né, em relação a bebidas como café e também em produtos variáveis dentro do próprio Coca-Cola. E terceira, justamente, ela ir para um lugar mais estratégico, que é diminuir a embalagem, mas com um preço de lucro por litro, lucro por ml maior. Então, são essas talvez as 3 maiores variáveis aí que a gente enxerga para ter essa empresa hoje no portfólio. Legal, Kim. E falando de valuation, o que você acha de interessante do valuation atual de Coca-Cola? Para a gente ela é uma posição que está hoje média, é uma posição que a gente enxerga um valuation atrativo para ter uma posição que não seja tão grande, mas que também a gente acha que se a gente for muito agressivo, pode ser que no nosso portfólio como um todo tem outras categorias de bebidas que a gente prefere, até porque, só para deixar bem claro, a gente olha diversas categorias de bebida, não só como Coca-Cola, mas também bebidas alcoólicas, então a gente vê também como que é o portfólio total em relação à concentração de um determinado setor que no final é de bebidas. Mas olhando o valuation da empresa, eu acho que o mercado ela tem uma visão de que a empresa é muito mais do mesmo, né? Então, se a gente for pensar nas décadas atrás, é aquela empresa que provavelmente vai crescer pouquinho, com uma margem talvez estável, sem crescer muito, sem grandes inovações e investimentos. Só que a gente tem enxergado que por um horizonte dos próximos 3 a 5 anos, talvez possa ser diferente, por conta desses pontos de crescimento que a gente falou, e talvez as margens e os retornos podem até ser mais interessantes e o mercado talvez não está dando tanto valor. Então, o valuation ele segue atrativo com uma posição média aí para o nosso fundo. Legal. E quais os principais riscos que você vê nessa empresa? A tese de investimento sempre vai vir acompanhado de riscos, né? E acho que para a Coca-Cola não vai ser diferente. Comentando aqui rapidinho algumas das coisas que a gente enxerga como potencial, talvez desafios que a empresa vai sofrer. Eu acho que o primeiro é com certeza a questão em relação ao uso, provavelmente, do açúcar como uma bebida que é associada à imagem da Coca-Cola. Então, como é homônimo, né? No final, a própria
o próprio produto principal é o nome da marca, eu acho que é muito difícil alguém dissociar dessa marca e acabar achando que Coca-Cola faz mal e acabar rotulando como uma bebida que faz mal à saúde. Então, nos mercados envolvidos a gente vê isso com mais atenção, porque realmente é uma coisa que tem acontecido. Então, a empresa ela tem que ser mais ágil em conseguir lançar produtos que tirem um pouco desse peso, né, de ser uma bebida açucarada que faz mal à saúde e dissociar-se um pouco dessa situação, porque acho que é uma coisa real e a empresa ela tem que se mover. Ela tem feito algumas coisas, mas a gente vai ter sempre o desafio de ser o suficiente, porque no final ela depende de bebidas como refrigerante para conseguir ganhar lucro. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, esse negócio de você tirar um pouco dos engarrafados, ele pode ser uma faca de dois gumes, porque uma coisa legal é que as suas margens sobem, né? Porque você tira um negócio que você precisa investir e você precisa colocar, na verdade, margens piores no seu business. Mas, por outro lado, você tira um pouco do controle que você tem, né? Você tira um pouco da verticalização em algumas regiões. Você não tem, teoricamente, o controle perfeito como se fosse um negócio seu. Assim que você tira isso do seu negócio, você está delegando isso para uma outra pessoa, para uma outra empresa. No final, essa comunicação algumas vezes pode ter falha. A gente já viu casos em outras indústrias, né, dentro de bebidas alcoólicas, por exemplo, que quando você não tem um controle de estoque muito bem feito, que é o caso onde a Coca-Cola tem que estar sempre, porque no final é um produto com bastante rotatividade, que está penetrado praticamente em todos os lugares do mundo, se você não tiver essa comunicação muito bem feita, a parte de fornecimento pode acabar tendo algum tipo de sequela. Então, esse é um outro ponto que a gente acha que tem que tomar bastante cuidado para a Coca-Cola. E por último, né, só para falar de mais um desafio, né, só para completar aqui os 3 pontos, é a questão de justamente você estar indo para alguns segmentos que a empresa ainda talvez não é tão chancelada como referência, né? A gente está falando aí recentemente algumas marcas que ela comprou, né, como a de café e também entradas no business de hard seltzer, enfim, em outras variações de suco. O que acontece é que ela é muito boa na gestão de marca da Coca-Cola, mas nessas outras que são menores, que são mais novas, obviamente tem ainda o desafio de você se provar. E a gente acha que a companhia tem, obviamente, know-how e também o conhecimento técnico para conseguir trazer essa marca para um lugar de maior valor, mas sempre tem o desafio, sempre tem o risco de estar num lugar diferente, porque no final ela está testando, né? Ela nunca vendeu bebida alcoólica na vida dela e ela começou a fazer isso 2 anos atrás. Pode ser um risco, né? A empresa nunca consegue acertar tudo que ela faz. O risco é grande, mas o potencial retorno também é muito alto. Então, é uma coisa que a empresa está, obviamente, suscetível a passar. Então, esse é mais ou menos os 3 pontos que a gente enxerga em desafio e a gente vai estar aí monitorando para ver se continua como uma tese firme para estar com essa posição grande aí no nosso portfólio. Beleza, Kim, muito obrigado. Queria aqui agradecer a sua presença. E quem quiser acompanhar o seu trabalho e o trabalho da Geo Capital, como é que pode fazer? Legal, a gente tem um site aí bem completo que a gente acabou de fazer uma reforminha, tá bem dinâmico, com bastante informação, que é www.geocapital.com.br. Lá tem a abinha para vocês preencherem, mandarem e-mail, tem todas as informações, contato, endereço, para vocês entrarem em contato com a gente.